não dá consequência, a pessoa não tem a oportunidade de ter o discernimento, de ter o arrependimento. Quanto eu errei, quanto eu erro. Mas, enfim, é a nossa vida cristã verdadeira. Vamos ouvir. Cada vez que eu volto aqui, eu acho que tenho muito aqui. Letra morta. Letra morta. Mas nós temos confiado no depósito e não no Espírito Santo. E o Espírito Santo é o único que pode vivificar o depósito. É o único que pode vivificar a experiência. Há pessoas que ocupam espaço no púlpito para falar de experiências. E às vezes, até admissível, numa mensagem, se colocar algo de experiência para encorajar alguém. Mas temos que saber que nossa experiência não tem valor nenhum para ninguém, a não ser que o Espírito Santo, debaixo da direção dele, possa vivificar aquela palavra sobre uma experiência específica e, através dela, alimentar outros. Do contrário, nós vamos estar falando só de nós mesmos, do que vivemos, experimentamos e passamos. Isso não significa nada. Então, irmãos, nós precisamos ser conduzidos a um verdadeiro arrependimento. Arrependimento relacional é uma coisa séria. Os irmãos se lembram que há algum tempo, acho que foi a vez passada que estivemos juntos, nós compartilhamos um pouco sobre Coríntios 13. Você se lembra? Coríntios 13. Amados irmãos, quantos pecados relacionais nós cometemos. Como precisamos ser convocados pelo Senhor e respondermos a essa convocação para arrependimento. Como nós suspeitamos mal uns dos outros. Lembra quando estudamos Coríntios? O amor não suspeita mal. Como nós somos aqueles que leem nas entrelinhas. Como nós somos aqueles que fazem panelinhas de relacionamentos no corpo de Cristo. Não significa que você não pode ter uma afinidade maior com um determinado irmão ou casal, ou seja o que for, isso é normal. Mas não é normal que nós excluamos outros, que nós alimentemos preferências. Como nós lemos em entrelinhas e falamos em entrelinhas com os outros, são ervas daninhas no meio do povo de Deus. E nós ficamos cultivando essas ervas daninhas. E o resultado é a quebra da comunhão. Então, queridos irmãos, Samuel, por causa de tudo que falamos sobre ele convocou o povo de Deus ao arrependimento. Tirai do meio de vós os deuses estranhos e os astarotes. Tá vendo? Tirar entre vós os deuses estranhos. Senhor, no dia a dia, nas reuniões, no trabalho, a gente tem esse discernimento. O inimigo, ele atua na mente de todo mundo, inclusive na minha. E se eu não tenho Espírito Santo para separar uma coisa da outra, e às vezes eu tropeço, pronto, é contenda, é briga, é desentendimento. Acreditem, ele age em todas as mentes. Na família, nas festas, churrascos, ele age. Ele está agindo. E como diz o pastor Adilson, aquele que não nasceu de novo já está na mão do inimigo. Mas ele é utilizado pelo inimigo para criar contendas. E ele acha que está tudo bem. E o que a gente faz? A gente usa esse treinamento, a gente usa a nossa vivência como orientador para que as pessoas se arrependam. Porque eu me arrependo. Todo dia estou mudando porque eu me arrependi. Mas as pessoas que, pela soberba, não mudam, permanecem constantes. Um filho de Deus muda, porque não tem jeito de não mudar. Nós temos que atingir a imagem e semelhança de Cristo. Isso é infinitamente
o processo é infinito, é a vida toda, é a eternidade. É sempre um desenvolvimento. Isso está na Bíblia. Acompanhe esses preletores que a gente tem no canal YouTube nosso, Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z. Se inscreva. Faça o estudo com amor. Venha para nosso workshop gratuito das 16 às 17. Se inscreva no grupo do WhatsApp. Vamos iniciar um treinamento na nossa academia, é de graça. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos falar um pouco sobre Davi e, se for possível, falar um pouco sobre Salomão. Na vida de Davi, nós vamos ver que o princípio é quebrantamento. O Senhor usou circunstâncias na vida de Davi para purificar o vaso. Porque vaso não purificado é inútil. Paulo escreve para Timóteo assim: se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será um vaso inútil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então o Senhor tratou Davi para que ele pudesse ser purificado de erros, alguns deles muito grosseiros. Talvez você só se lembre aí do pecado com Batseba, até outras coisas importantíssimas além disso. Então, purificando esse vaso, Davi pôde ser o homem segundo o coração de Deus. E pôde gemer. A história do rei Davi, nós vamos ver a semana que vem, é incrível, porque ele fez atrocidades, teve consequências, sempre teremos consequências, mas foi considerado um homem cujo coração era de acordo com Deus. Por quê? Por causa do arrependimento. E quando eu relaciono com as pessoas que trabalham com a gente, os terceiros, clientes, eu vejo que eles não se arrependem. Eles não percebem que erraram, eles não admitem o erro, portanto, eles não evoluem. Nem no plano horizontal, muito menos no espiritual. É muito triste, senhores. A gente ter esse discernimento e querer ajudar e a pessoa não escutar, porque não retém o que a gente fala. Não questiona, não pergunta para entender melhor. Muito triste. Vai voltar. Para os interesses de Deus. Até mesmo numa oração tão linda, quando ele fala sobre a arca fora de Jerusalém. Eu moro em casa de cedros. Eu moro em casa de cedros. E a arca de Deus está fora. Uma linguagem paralela do Salmo 132, né? Não darei descanso aos meus olhos, sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que a arca de Deus entre no seu repouso. Oh, irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor resgate nossas afeições para Ele, que o Senhor tenha lugar para examinar até as nossas entranhas. Não permitamos que esse mundo meta tentáculos na nossa vida e nos ganhe. Não sei como você entende aquela palavra de João, 1 João, que diz que quando o Senhor Jesus voltar, se não permanecermos nele, e me parece muito claro que isso fala dessa vida unida a ele, esse é o tema de João, nos 5 livros que ele escreve, vida de união com Cristo. Então ele diz, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, dele nós não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Irmãos, temos que admitir que isso será possível para muitos de nós. Sabe por que envergonhados? Porque naquele dia a luz vai raiar sem nenhum obstáculo. Compreende? Esse vai ser o motivo da vergonha. A luz vai raiar sem nenhum obstáculo. E nós vamos poder olhar a nossa loucura. Nós vamos dizer, por quê? Por quê? Por quê? Que eu gastei tanto tempo aqui? Por que eu investi tanta energia aqui? Por que eu corri atrás do vento? E alguns, pior ainda, poderão olhar para trás e dizer, foi madeira, foi feno e foi palha. Tudo que eu edifiquei, agora eu só vejo